Aleluias. Geração abençoada, amém? Aleluias. Glórias a Deus. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que está no livro de Neemias, a partir do capítulo 2. Você pode já deixar sua Bíblia aberta em Neemias, capítulo 2. Mas antes de nós lermos, eu queria dar apenas uma introdução de como o Senhor trouxe a mim, tem falado ao meu coração com relação a essa palavra, porque eu creio que ela é bem propícia para os nossos dias, amém? O Senhor tem falado conosco na mesma direção por algum tempo já, com algumas palavras muito específicas com relação ao que nós temos vivido como igreja. Só que nessa noite, é claro que nós vamos falar sobre essas direções, sobre o que o Senhor tem para nós, como nós vamos caminhar, qual é a postura que nós temos que ter como igreja nesse momento tão especial, amém? Que nós temos vivido como igreja do Senhor. Mas é muito importante entender a direção de Deus para esses dias, amém? A pastora Margot ministrou com muita autoridade na semana passada sobre nós temos uma igreja de gerações, amém? Eu falei há um tempo atrás também sobre nós vivemos comunhão, nós entendemos a importância de andarmos em comunhão. O pastor Felipe, uns dias atrás, também pregou sobre o mesmo livro de Neemias, e também falou para que nós pudéssemos arregaçar as nossas mangas e entrarmos de cara num trabalho. E o Senhor tem nos direcionado a edificar uma igreja para Ele. Essa igreja que nós nos alegramos tanto hoje, que é tão bênção para nós hoje, mas que nós sabemos que o amanhã, ela pode ser mais, amém? Ela pode ser mais abençoadora, ela pode ser mais abrangente, ela pode alcançar muito mais vidas do que ela tem alcançado hoje, ela pode ter um alcance social, ministerial, espiritual sobre a vida de Sorocaba, sobre a nação sorocabana, muito maior do que nós temos visto hoje, amém? Só que para nós entrarmos nessa batalha espiritual, e nós desfrutarmos dessa igreja, que nós sonhamos, eu creio que está no coração de cada um de nós, a igreja do amanhã, como será a nossa igreja nesse novo local? Nós temos que ter a consciência de que da mesma maneira que nós temos arregaçado as mangas, estamos indo ao trabalho para edificar essa igreja, com a mão na massa, naquele lugar, no novo lugar que o Senhor nos deu, em oração, porque ao mesmo tempo que nós estamos ali quebrando paredes e edificando, tomando choque na parte elétrica, e nos divertindo ali com o que Deus tem feito conosco ali, muitas pessoas têm cuidado das pessoas que estão lá, em oração, preparando a alimentação do dia, se preocupando com aquelas pessoas, será que eles vão ter um lanche para tomar? E vira e mexe aparece alguém com uma panela, com uma garrafa térmica, e abençoa os irmãos que estão na obra, amém? E toda vez que eu e você nos levantamos a edificar algo para o Senhor, Satanás também se levanta contra mim e a sua vida, como um inimigo daqueles que querem edificar algo ao Senhor. Com um inimigo que realmente toma uma posição para bloquear tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, para tentar impedir e frustrar os nossos sonhos, para tentar impedir que quando nós realmente estivermos desfrutando, e eu creio no meu coração, que nós desfrutamos hoje de um novo tempo, nós já estamos desfrutando desse novo tempo, só falta nós tomarmos posse do novo templo, vivendo lá, mas nós já estamos desfrutando desse novo tempo, porque nós temos visto milagres do Senhor. O Senhor tem movido nos corações, pessoas que têm realmente o coração para abençoar, têm dado o seu dia e suas horas de trabalho, muitas vezes o dia de descanso eles deixam de lado para poder estar lá, pessoas que podiam estar acompanhando sua família, estão deixando de viver um momento em família para cozinhar para os irmãos que estão trabalhando, e tem pessoas que às vezes eles não podem nem ir lá, nem estar cozinhando, mas eles estão em oração, ou eles estão contribuindo, e eu tenho certeza que como um todo, 100% de nós estamos com o nosso coração
para realizar esse desafio, amém? Glórias a Deus. Mas Satanás, ele é um inimigo que ele vem para tentar destruir tudo aquilo que nós temos tentado edificar. Tudo aquilo que eu e você propomos a fazer para o Senhor, ele se levanta como uma afronta. Ele se levanta. A palavra nos diz em 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele fala: sede sóbrios e vigiai. Vigiai. E eu quero trazer uma palavra nessa noite, que ela vai falar tanto conosco nesse tempo de edificação da igreja, mas ele vai falar com você também na sua família, no seu ciclo de amizades, na criação dos seus filhos, na tua vida ministerial, porque nós não estamos edificando apenas uma nova igreja, ou talvez ampliando essa igreja que já é uma bênção hoje, mas cada um de nós, na nossa particularidade, na nossa vida do dia a dia, nós edificamos a nossa família, nós edificamos os nossos filhos, nós edificamos uma carreira, quando nós decidimos que vamos ser um profissional, seja lá em qual área decidamos trabalhar. Em todas as áreas nós temos batalhas para conquistar o alvo do nosso coração. Em todas as áreas. Quando nós olhamos no nosso casamento, ontem nós tivemos um casamento aqui muito alegre, muito bonito. Os noivos muito emocionados, esperançosos por aquele momento que chegou o grande dia. Muito alegres, eu creio que passeando por algum lugar hoje. E essa alegria do primeiro dia de casado, ela é muito boa. Mas chega um dia que as dificuldades, elas se abatem sobre o casamento. Que o inimigo, ele se levanta. Que brechas que nós podemos abrir para o inimigo, elas podem realmente azedar o dia a dia do relacionamento. E nós, como cristãos, nós precisamos estar vigiando, como a palavra diz, sede sóbrios e vigiai. Porque nós estamos numa batalha de edificação todos os dias. Não é apenas aqui na igreja, não é apenas lá na obra, mas é no nosso casamento. Nosso ciclo de amizades. Quantas vezes amizades que o Senhor gerou, com tanta alegria. Quanto prazer nós tínhamos, às vezes, em estar com pessoas que de repente por uma semeadura errada, por uma falta de verdade, que Satanás ele semeia, porque ele sabe que aquela amizade ela pode gerar um fruto bom no Senhor, ela pode ganhar vidas. Pessoas que veem aqueles amigos juntos, desfrutando de algo do Senhor, elas querem estar juntos. É como passam pessoas por aqui, de repente vê essa igreja alegre, glorificando ao Senhor, tendo uma vida de comunhão, as pessoas querem entrar. E esse é o desejo do nosso coração. Amém? Então as amizades que nós edificamos também, elas são poderosas na mão do Senhor. Mas se nós não vigiarmos, o inimigo ele também quer destruí-las. Os nossos filhos, nós estamos edificando a igreja do amanhã, através dos nossos filhos, amém? Cada um de nós está aqui edificando o ministro de louvor, o baterista, a gente sabe que tem uns 4 ou 5 aqui já na espera, né? Só esperando o Jojo e o Daniel largar da baqueta, que eles já pegam a baqueta deles. E os dois estão doidinhos para que eles cresçam logo, né? Para dividir. Mas a gente sabe que vão ser os ministros de amanhã, os pastores de amanhã. A igreja do amanhã está aqui em cima, amém, amados? Sendo edificada hoje. Mas uma semente errada, plantada, pode realmente impedir que essa igreja venha frutificar. Pode parar com o crescimento dessa árvore tão bonita. Como se não fosse difícil, né? No próprio mundo, criar filhos hoje, que você tem tantas coisas que são lutas diárias. Televisão, homossexualismo falado nas escolas, pré-escolas, que o próprio governo tenta colocar como se fosse algo normal. E de repente, se você tenta colocar a sua posição como pai, você pode de repente ser rechaçado, ser contrariado pela lei, por algo que é tão natural para nós, mostrar a palavra de Deus, a vontade de Deus para os nossos filhos. Pornografia, tantas coisas destiladas pelo mundo. E nós precisamos vigiar
e ser sóbrios, amém? Vigiar e ser sóbrios, para que o Senhor, Ele possa nos dar graça nessa conquista, nessa edificação dos nossos filhos. Por fim, nós também estamos edificando a igreja. Já falei várias vezes aqui sobre a igreja, mas essa igreja que nós estamos edificando hoje, como o pastor Jorge mesmo falou, talvez muitos de nós não vamos nem ver como ela será no amanhã. E eu espero que ela vá muito além do que nós possamos fazer. De tudo aquilo que nós temos força e tem nos empenhado, ela seja superabundantemente mais abençoadora. Que ela possa ter infinitos recursos para abençoar vidas. Que essas crianças tenham paixão por vidas no coração delas. Para realmente transformar essa Sorocaba. Mas tudo isso, ela passa por uma luta que é real. Uma luta que ela está aqui à nossa frente hoje. E muitas vezes nós passamos desatentos por ela. E quando eu comecei a meditar nessa palavra de Neemias, o Senhor falou muito ao meu coração, porque é uma realidade. Por mais que nós tenhamos hoje a bênção de Deus sobre nós, e nós temos visto isso em cada instante. Toda vez que alguém se propõe a fazer algo pela igreja do Senhor, alguém vem e doa alguma coisa, nós vimos aqui os desafios, eles não são poucos. O custo é muito elevado. Mas pessoas têm abençoado e doado o seu tempo, o seu dia, a sua saúde, para edificar a igreja do Senhor. Não para a gente ter um prédio bonito, que nós não temos nos preocupado com beleza e estética, mas para que aquele lugar abençoe vidas, para que aquele lugar seja realmente um celeiro de vidas, para que pessoas possam entrar ali e sentir a presença de Deus, como nós podemos sentir aqui nessa noite. Esse lugar é um lugar onde eu e você estamos conquistando no Senhor, desde que começamos há 2 meses atrás, a trabalhar ali. Ou antes até, quando nós começamos a jejuar por um novo tempo. E quando nós concluímos o jejum, o Senhor já nos deu tudo. Nós vemos que o Senhor é por nós. Amém? E assim era na vida de Neemias, quando nós começamos a ler no começo do capítulo 1. O irmão de Neemias vai até ele, e Neemias pergunta a ele como estava o povo de Jerusalém. Nesse momento o povo tinha sido levado cativo pela nação babilônica, e alguns tinham ficado, e a palavra ainda diz que eles ficaram para que o mato não tomasse conta, ou seja, eles deixaram algumas pessoas, e daquelas que não tinham muitos dons para ser utilizados, eles ficaram, talvez, as pessoas que podiam carpinar, mas os mais inteligentes, os que tinham mais dotes, os que podiam servir melhor a eles, foram levados. Então eles deixaram literalmente aqueles, para que não deixassem o mato crescer e tomar conta da cidade. E quando o irmão de Neemias conta para Neemias que a cidade estava desolada, passando por uma situação muito trágica, triste, Neemias então ele começa a clamar ao Senhor. A tristeza toma conta do coração dele por conta daquela situação. E ele então clama ao Senhor. Então Deus começa a mover as águas sobre a vida de Neemias. Ele fala com Nabucodonosor, que é o Senhor a quem ele servia, o rei. Então Nabucodonosor libera tudo a ele. Ele pode então ir até de volta a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Ele recebe cartas do rei para que por onde ele passasse ele tivesse em passagem livre, para que ele pudesse ter material para reconstruir. E ele chega ali então, ele vê aquela cidade desolada, e ele começa então a andar por aqueles lugares. Ele fica alguns dias sem compartilhar a intenção dele com aquele povo. E alguns dias depois dele estando ali, visitando alguns lugares, ele compartilha com o povo o porquê da estada dele naquele lugar, o que ele tinha ido fazer ali. E ele tinha ido levado pelo Senhor para restaurar aquela cidade. E eu e você estamos passando por um momento de restauração, amém? Nós estamos restaurando um prédio que não foi feito para ser templo. Nós estamos adequando aquele lugar para que nós possamos fazer daquele lugar um celeiro de almas. Um lugar que brote a presença do Senhor simplesmente pelo coração adorador que você tem e que eu tenho. Aleluias. E da mesma forma, Neemias ele estava ali a reedificar algo. Só que nesse processo de reedificação,
ou de edificação, como nós falamos em algumas situações, nós podemos ver o inimigo se levantar nas nossas vidas, tentando amarrar aquilo que o Senhor tem para nós, tentando fazer com que nós venhamos a esmorecer, a cansar. Nós temos trabalhado lá, já vai fazer 2 meses, amém? E nos primeiros dias a gente tinha assim um exército trabalhando. Nós estávamos lá em 25, 30 pessoas, trabalhando, todo mundo alegre, cantando. E de repente, quando a gente marca um mutirão, tem 5, 10 pessoas. E nós entendemos, nós cansamos. É normal nós cansarmos. Mas nós temos um objetivo a alcançar. E esse povo tinha um objetivo a alcançar. E quando nós começamos a meditar, eu comecei a perguntar para o Senhor, Senhor, o que tem feito, o que o inimigo tem tentado semear nas nossas vidas, tentando desmotivar a nossa igreja, ou o nosso coração, ou nos tirar do foco. E o Senhor me falou de 3 coisas, de 3 maneiras que o inimigo age para tentar nos frustrar. E é claro que eu estou tomando muito por exemplo, a nossa obra, esse cansaço que nós mesmos estamos passando, as dificuldades. De repente o recurso já começa a ficar mais complicado e tantas coisas a fazer. Mas isso ele cabe em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas. Porque da mesma forma que nós estamos aqui edificando um templo, quando nós também trabalhamos muito na nossa vida, na vida dos nossos filhos, e de repente nós vemos o inimigo tentar tragá-los, aquilo nos abate. Aquilo tira o nosso coração do foco e da presença do Senhor. Aquilo nos impede de avançar. Então o Senhor falou comigo aqui com 3 situações onde o inimigo estava agindo naquele povo. E a primeira situação está em Neemias 2,19, onde eu quero compartilhar com os irmãos. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Seja edificado, Senhor. Seja glorificado nessa noite, Pai. Neemias 2,19 diz assim: porém Sambalate, o Aronita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A primeira coisa que o inimigo tenta fazer nas nossas vidas, é levantar pessoas para zombar de nós. É levantar pessoas para apontar o dedo para nós, e para dizer que nós não vamos ser capazes de fazer. Para dizer que nós estamos tentando afrontar ao rei. Esse rei nós podemos entender como Satanás, que é quem realmente tem tudo contra a edificação que nós temos feito. A primeira coisa que o inimigo quer fazer é desmotivar o nosso coração. E ele usa pessoas, terceiros. E isso muitas vezes abala as nossas vidas. Muitas vezes. Porque quando nós estamos cansados, quando nós estamos a edificar, e nós vemos de repente uma zombaria, pessoas dando risada, ou falando, o que eles estão tentando fazer? Numa outra situação, ele disse aqui, você acha que vocês vão conseguir edificar o muro? Vocês vão levantar o muro com essas pedras que já foram queimadas? E qualquer raposa vai derrubar. O que vocês estão tentando fazer? E quando nós chegamos àquele lugar, e talvez você veja isso na sua vida em alguma situação, alguma coisa que você está tentando faz anos conquistar, e muitas vezes vem pessoas de fora, enviadas por Satanás, ou usadas por Satanás, para dar risada daquilo que você tem tentado, para fazer você enfraquecer, para fazer você entristecer. Eu me lembro que um dia nós estávamos ali, e veio um irmão, e começou a conversar comigo, um irmão maravilhado com o lugar, que bênção, assim como várias pessoas estavam ali. E esse irmão pegou e falou assim, quanto vocês têm de recurso? E eu estou compartilhando isso com a igreja, amados, porque é só porque a palavra do Senhor falou comigo para compartilhar, porque eu não tinha dito a ninguém antes isso. E ele falou, quanto vocês têm de recurso? E eu muito contente que nós tínhamos
em torno de uns 40 mil reais, talvez, para empenhar nesse começo, achando que nós íamos fazer muita coisa, ia dar para entrar. Aí o irmão virou para mim e falou assim: meu irmão, é muito pouco, né? Vocês vão precisar de, no mínimo, uns 200 mil para começar a fazer isso aqui. E aquilo veio no meu coração, eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Pode ser que custe 200 mil, mas que nós vamos avançar com esses 40 que nós temos hoje, nós vamos avançar. Nós não vamos esmurecer, amém? Nós vamos edificar aquele lugar com o recurso que o Senhor tem nos dado. E não vai haver pessoas que se levantem para zombar de nós, porque o Senhor é por nós. Aleluias! Quando nós damos ouvidos a essas vozes, nós podemos desanimar. Muitas vezes, quando nós fomos àquele lugar, namorando aquele lugar ainda, a gente olhava pelo valor e a gente achava: Deus do céu, não vai dar. O nosso próprio coração era sujeito a ouvir. Mas de repente o Senhor move a sua mão. E o milagre nos alcançou, amém? Nós tomamos posse daquele lugar. E vai ser uma bênção para cada um de nós, amém? Glórias a Deus. Então essa primeira maneira que o inimigo tem de nos abalar, de tocar as nossas vidas, usando pessoas de fora, usando pessoas que de repente não tem nada a ver com o nosso cotidiano, que tem uma visão talvez muito acima, ou que não tem experimentado da graça que nós temos experimentado hoje. Mas eu digo a você, meu amado, seja qual for a situação na sua vida, não dê ouvidos ao inimigo. Busca no Senhor, porque é Ele quem vai te dar recurso, é Ele quem vai abrir as portas, é Ele quem vai fazer você avançar. Aleluias! Glórias a Deus. A próxima maneira que o Senhor falou comigo aqui, de como Satanás ele tenta atacar as nossas vidas, está em Neemias 3:5. Eu gostaria de ler com os irmãos. Aleluias. Neemias 3:5 diz assim: ao lado desses repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Aleluias. A palavra aqui, a partir do capítulo 3, versículo 1, nós começamos a ver então a edificação daqueles muros. Então a palavra do Senhor, ela nos diz que por onde passava, por cada região da cidade, aqueles muros iam sendo edificados, e as pessoas daquela região, elas faziam essa tarefa, essa edificação. Então, determinado trajeto, pessoas levantavam os muros, determinado trajeto, pessoas assentavam os ombrais, e os portões, e as fechaduras, e o muro ia se reconstruindo. Mas quando chegou em determinada parte desse lugar, a palavra diz assim, que os nobres daquele lugar, eles não quiseram participar. Outra tradução diz assim, que os governadores daquele lugar não quiseram trabalhar. Muitas vezes, a palavra, ela vem para nós, para exortar a cada um de nós. Porque às vezes nós podemos ser usados pelo inimigo, para atrapalhar aquilo que o Senhor está edificando. Nós podemos dar ouvido àquilo que o Senhor, contrário àquilo que o Senhor tem feito. A palavra de Deus diz que aquelas pessoas que estavam sendo abençoadas, que estavam sendo ali guardadas com a reconstrução do muro, elas rejeitaram. E graças a Deus, amados, todos nós aqui temos participado dessa reconstrução. Mas nós podemos ver aqui nessa palavra que é possível Satanás ganhar espaço no nosso coração. Então é muito importante nós vigiarmos o nosso coração, para em todo tempo nós abençoarmos. Porque, como eu falei, não é apenas no edificar da igreja, mas no edificar da nossa família. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que, uma certa vez, ela passou por um encontro com Deus, assim como nós temos aqui, e ela tinha muitas dificuldades com o seu pai. Porque o pai dessa pessoa, ele tinha muita dureza no coração pela criação que ele passou. E ele vivia destilando palavras contrárias a essa pessoa. Quando ela era criança, ela tinha muitas dificuldades, talvez, de aprender
E o pai, em vez de pegar e abraçar, filho, você vai conseguir, você vai superar, você vai além. O pai vivia falando para ela, você não vai dar certo, você é um burro, você não vai crescer, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo. E nós, como pais, jamais queremos ver a infelicidade, a tristeza no coração de um filho. Mas a falta de discernimento naquele pai lançou palavras contrárias ao próprio filho. E quando essa pessoa, então, ela conheceu Jesus, e ela começou essa caminhada com o Senhor, e ela veio ao encontro com Deus, então ela viu que tudo na vida dela dava errado. Tudo que ela tentava, se propunha a fazer e conquistar, dava errado. E quando ela veio abrir o coração, ela falou, meu pai sempre disse essas palavras, que nada ia dar certo, que eu era burro, que eu nunca ia dar certo, que eu nunca ia conseguir. E essa pessoa, então, ela tomou a posição de perdoar o seu pai, de repreender aquelas palavras que o pai professou sobre ela. Então essa pessoa, ela começou a ver a vida dela ter uma mudança assim de 90 graus. Ela começou a ver a sua família ser restituída, o seu emprego começou a firmar, tudo dava certo, porque foi repreendido aquilo que foi feito de maneira errada. Muitas vezes o inimigo traça coisas dessa forma, para fazer com que nós mesmos sejamos usados, quando nós não estamos atentos e vigiando. É por isso que nós temos que sempre vigiar, amém, amados? Para que nós não sejamos brecha para Satanás, aleluias. E por último, eu quero ler aqui em Neemias 4, 7, versículo 7, versículo 8, que é a terceira maneira que Satanás, então, ele tenta fazer com que eu e você desistamos dos nossos sonhos, de tudo aquilo que o Senhor tem nos levado a edificar. Neemias, capítulo 4, versículo 7, diz assim, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, obrigado, Marcos, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo, para virem atacar Jerusalém, e suscitar confusão ali, aleluias, até aqui. Então a última tentativa desesperada do inimigo, ele vai tentar atacar as nossas vidas. Ele pode tentar fazer com que nós viremos alvos fáceis, acidentes, coisas que podem querer tentar nos chegar até nós. O inimigo, ele não vai ficar contente em momento nenhum. Mas eu e você temos a bênção de estar debaixo da graça do Senhor. Aleluias. Nós somos protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. Nós temos o sangue do Cordeiro que nos guarda e nos livra de todo mal. O inimigo, ele é voraz, ele quer realmente impedir os nossos sonhos, a edificação do nosso lar, a edificação da nossa família, a edificação da nossa profissão, a edificação da nossa igreja. Ele quer barrar de toda e qualquer forma. Mas eu e você, nós temos o Senhor. E se nós então colocarmos o nosso coração diante de Deus, assim como Neemias colocou, então nós vamos ver a nossa vida fortalecida. E essa é uma palavra que ela pode parecer dura. Ela pode parecer algo que nos leve a ter atenção, mas a única atenção que eu e você precisamos ter é vigiar. Fala para quem está do seu lado aí, vigia, irmão. Fica atento. Porque o Senhor, Ele quer nos livrar. Ele não quer permitir que nós sejamos açoitados ou atacados pelo inimigo. Ele está nos dando uma palavra hoje que nos mostra a maneira que Satanás, ele vem para nos atacar. Ele vem para impedir o nosso crescimento, a edificação das nossas vidas. Mas da mesma forma nós podemos ver a maneira que Neemias se posicionou. No versículo 9 diz assim, porém nós oramos ao nosso Deus, e com proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, glórias a Deus. Essa é a postura que nós precisamos ter, mediante aos ataques do inimigo. Nós precisamos orar, nós precisamos montar guarda.
equipes de oração, equipes buscando a face do Senhor, equipes orando e cobrindo a vida de cada pessoa, porque cada um de nós é a peça importante na edificação da igreja. Se faltar um de nós lá, amados, não vai ser igual, não vai ser igual. O Senhor, Ele quer contar com cada um de nós, da mesma forma na nossa família. Você já pensou se falta alguém hoje da sua casa? Não é a mesma coisa. O Senhor, Ele quer fazer com que nós possamos repelir os ataques de Satanás e estar atentos, vigiando. E por isso eu quero convidar os irmãos a ficar de pé nessa noite, porque é tempo de clamor, é um tempo de nós darmos as mãos, nós entendemos quem é o nosso inimigo e como ele trama contra nós, para que nós possamos, através desse exemplo de Neemias, bloquear as ações de Satanás, através da oração, através da comunhão, através realmente do dar as mãos, buscando esse mesmo alvo, de edificar uma igreja para o amanhã. Aleluias! Uma igreja que seja abençoadora, uma igreja que é muito mais do que apenas um prédio grande, ou um prédio bonito, mas uma igreja que é forte, porque o Senhor é quem nos fortalece, aleluias. Eu quero convidar você a dar as mãos, você a fechar realmente os corredores, para que nós possamos levantar um clamor. E talvez você tenha identificado alguma área da sua vida que de repente tem passado por lutas. Você tem entendido que Satanás ele está agindo para tentar cessar a edificação do Senhor na sua vida, seja ela em qual área for. Eu gostaria que você clamasse nesse momento, porque a sua vida particular, a tua vida lá fora, também faz parte da igreja. Se você não estiver bem, a igreja inteira vai se compadecer e vai orar por você. Você faz parte do corpo de Cristo. Você precisa estar realmente forte, firme, guardado pelo Senhor. Aleluias. Vamos levantar um clamor, amém? E logo após nós vamos cantar essa canção. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluias. Senhor, nós queremos orar ao Senhor nessa noite, Deus. Porque nós reconhecemos, Pai, como a Tua palavra nos mostrou, ó Deus, que Satanás, o inimigo, Senhor, das nossas almas, ele está ao redor, Senhor. E ele tenta em todo momento, Senhor, impedir, Senhor, aquilo que o Senhor tenta fazer nas nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho. Nós podemos ver, Senhor, as mãos de Satanás tentando, Pai, tramar contra nós. Mas nós dependemos do Senhor. Nós servimos a um Deus fiel, a um Deus que é presente e é real. E que nós sentimos a Tua presença neste lugar, nessa noite. E por isso nós clamamos ao Senhor, como Neemias clamou a Ti, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, entramos na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor venha, Pai.